bem-vindos a mais um episódio de Hoje em Dia Pode, um podcast dedicado a pacientes com esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E meu nome é Davi Queiroz, também especialista em esclerose múltipla, e essa é mais uma iniciativa do Núcleo de Neuroimunologia, NNI. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre os biomarcadores na esclerose múltipla. E para começar essa conversa, então, Jéssica, acho que é importante a gente localizar os pacientes e também os familiares sobre o que são esses biomarcadores, por que a gente preocupa tanto com eles, né? Na sua prática, o que você mais percebe desses exames? É engraçado a gente fazer um episódio só sobre biomarcadores, né, Davi? Que a gente sempre comenta assim, porque a esclerose múltipla não tem um marcador, né? Mas são coisas distintas. Quando a gente fala que a esclerose múltipla ela não tem um marcador, é que não tem um exame que seja definitivo para o diagnóstico. Mas hoje a gente tem alguns biomarcadores que vão tanto nos auxiliar no diagnóstico, como avaliar o prognóstico do paciente, ou seja, a chance daquele paciente evoluir com uma doença mais grave ou menos grave, né? Então, a gente tem esses biomarcadores, e aí fazendo até uma analogia assim, é como se fosse o acompanhamento da glicose ali num paciente que tem diabetes. Se está muito alto, está indicando que a doença não está bem controlada. Se está baixo, se está ali dentro do valor de referência, indica que está tendo um bom controle. Então, hoje a gente tem essas ferramentas, né, que podem nos auxiliar principalmente no acompanhamento. Tem alguns biomarcadores que a gente faz no líquor, no sangue, e alguns que a gente olha na própria ressonância para nos auxiliar nessa avaliação do dia a dia mesmo do paciente com esclerose múltipla. Sim, e às vezes até os pacientes perguntam, né, por que tanto exame, se já deu o diagnóstico, se já está com tratamento, por que a gente precisa às vezes se atentar a algum exame complementar ou não. E no raciocínio de biomarcadores, né, que são essas, como você disse, dicas de momentos diferentes, às vezes, da doença. A gente hoje tem tentado cada vez dar o diagnóstico de forma mais precoce, então são os biomarcadores, às vezes, pré-diagnósticos de alterações que possam estar acontecendo no organismo da pessoa que a gente ainda não identificou a esclerose múltipla, uso do próprio diagnóstico, importantíssimo, né, que você disse sobre os biomarcadores de acompanhamento. Acho que cada vez mais frequente a gente bate na tecla de que tratamento de esclerose múltipla não é só controle de surtos, mas também de outros parâmetros que indicam uma possível atividade da doença e, além do acompanhamento, como você disse, esses marcadores prognósticos, que é o que eu imagino, os biomarcadores prognósticos, eles nos dão uma dica de que o que vai acontecer se eu não fizer nada ou se eu tratar de forma inadequada. Então, você comentou do líquor, a punção lombar é um exame que é incômodo. Quando me perguntam assim, dói fazer punção lombar? Eu nunca fiz, mas eu imagino que bom mesmo é não fazer. Mas existem situações que mesmo quando a pessoa tem o diagnóstico, muitas vezes a gente vai precisar do líquor pensando nos biomarcadores ou o sangue e até mesmo a ressonância. E acho que para a gente poder dividir um pouco esse episódio, até como é um assunto complexo e novo, vários biomarcadores novos e a todo momento isso sendo falado, a gente podia dividir em tipos de exame. Primeiro os do líquor, depois sangue e depois a gente finaliza com a ressonância magnética. A tão temida punção lombar, né, em relação ao líquor, quais são os principais biomarcadores que a gente pode usar na nossa prática? No líquor, então, Davi, a gente pode fazer, né, então, a pesquisa de alguns desses biomarcadores. E o biomarcador assim, mais tradicional, que a gente tem mais consolidado e talvez o mais famoso, são as bandas oligoclonais, que já está presente, né, nos critérios de esclerose múltipla para nos ajudar a fechar o diagnóstico. Então, tem alguns pacientes que a gente vai fazer essa pesquisa de bandas oligoclonais. Esse é um exame que a gente faz no líquor. Então, o paciente ele precisa fazer a coleta pela punção lombar e também através do sangue. E aí a gente vai fazer um comparativo. Esse exame, ele é um exame que ele é qualitativo, né? Ou seja, assim, ele não vem ali um número assim,
número X, né, um resultado igual da glicose que eu Sim. falei, que às vezes vem 200, 300, não tem esse valor. E a gente divide em alguns tipos, e aí alguns tipos vão ser mais sugestivos de esclerose múltipla ou não. Então esse é um exame que tradicionalmente é muito realizado, ele tem o limitante de, por ser um exame que precisa de alguém para avaliar, então às vezes precisa de ser feito também num local de confiança. Então é um exame que é muito bem consolidado, mas tem esses poréns. E, como todos os que nós vamos falar aqui, ele não é um exame que, vindo presente, é firmado o diagnóstico. Ele é uma pista que nos auxilia. Então, diante de um contexto clínico adequado, com ressonância sugestiva, ter BOC presente é mais um sinal de que realmente é esclerose múltipla. Mas a gente tem também outros exames que a gente pode pesquisar no líquor, né, Davi? Sim, e até um exame que vem da ideia do racional das bandas oligoclonais. Só que tem um ponto importantíssimo que você falou, que eu acho que é até bom a gente frisar, tanto para os pacientes, mas também para profissionais de saúde que possam estar assistindo, que é o fator do examinador dependente. Então, banda oligoclonal, como você bem colocou, eu analiso, faço um comparativo, por assim dizer, da quantidade de anticorpo no sangue, a quantidade de anticorpo no líquor, comparo um com o outro e vejo se há uma diferença ou não. E o tipo mais, talvez específico para esclerose múltipla é o tal do tipo 2. Algumas situações que já aconteceram comigo. O resultado de banda oligoclonal que vem escrito presente. É um resultado vago. Como você disse, né, vai do tipo 1 ao tipo 5, sendo o tipo 2 mais importante. Então, resultados muito vagos, perguntar para o paciente, coletaram seu sangue? Porque eu já vi BOC positivo, o resultado, e quando eu brinquei com o paciente, tá vendo, eu te falei que só faltava um tubo de sangue para a gente coletar. Ele falou, não, mas não coletaram sangue. E eu fico pensando, positivo em relação a quê? Porque não fizeram a coleta certa. Só para as pessoas terem uma ideia, quando a gente fala muito de examinador dependente, porque joga o material lá no equipamento específico, e nesse equipamento existe o que a gente chama de controle, que é o que é normal, as bandas normais, né? Aparecem as manchinhas, a pessoa jogar no Google aí, ela vai ver o que são essas manchinhas. E aí eu fui descobrir que nesse laboratório específico, há alguns anos, eles só jogavam o líquor e faziam comparação do líquor com o controle. E aí, várias bandas que não são a tipo 2 davam como positivo. Então, eu fico pensando o risco, né, de erro diagnóstico. E, enfim, são, acho que, situações que a gente tem que se atentar, a qualidade técnica onde é realizado o exame, orientar o paciente como é a logística, acho que isso é importante. E também sobre o tempo limite, isso às vezes a nível hospitalar, trabalhar junto com o laboratório, de falar, olha, tem um prazo limite para coleta de sangue. Não adianta usar o sangue de ontem, o sangue de amanhã, tem que ser, se eu não me engano, 3 horas de diferença, o quanto mais próximo, melhor, entre a coleta do líquor e do sangue. E, enfim, eu não sei se você já teve alguma situação dessa, assim, de resultados muito questionáveis ou vir positivo quando você não esperaria, né? Sim, por isso que a gente sempre fala assim, da importância de ver o paciente. O exame, ele às vezes pode vir um resultado errado, mesmo no melhor laboratório do mundo. Sim. Podem acontecer erros, né? Porque no final das contas são humanos ali gerenciando o processo. Então é sempre importante ver o contexto ali do paciente. Então, assim, isso vale até também de um alerta para colegas médicos, que eu já vi diagnósticos também serem estabelecidos porque tinha BOC presente tipo 2, mas não tinha mais nada que era sugestivo de esclerose múltipla. Então, se o exame ele fosse tão definidor assim, a gente só pedia ele. Mas a gente precisa de fazer toda a avaliação. Então, o exame presente de forma exclusiva não quer dizer que seja da mesma forma que se ele não vem presente, a gente não vai excluir aquele diagnóstico. Sim. Então, é sempre importante lembrar, né, que é realmente um exame que depende ali do laboratório e que, independente também do resultado,
a gente precisa olhar o contexto, né? Montar o quebra-cabeça, não é uma pecinha só que vai dar pra gente a pintura final. Com certeza. E aí, voltando ao que era a minha deixa anterior, né? Que eu fui fazer um breve parênteses, virou 4 capítulos, é sobre o exame do índice de cadeia leve, livre, capa. Os nomes extensos, né? Às vezes parecem muito complexos, mas a ideia desse exame é muito simples, né? As bandas oligoclonais comparam os anticorpos, que a gente chama de IgG. São anticorpos. A cadeia leve, livre, capa é um pedaço desse anticorpo. E aí que é o mais curioso e interessante desse novo biomarcador, porque eu não preciso encontrar no líquor ou no sangue o anticorpo íntegro. O fragmento dele já me basta. E a velocidade de análise do exame, né, o aparelho demora 20 minutos para analisar. Então, um resultado super rápido. E, como eu disse, o nome é índice, ou seja, uma relação. Da mesma forma que as bandas oligoclonais são uma relação entre líquor e sangue, nessa comparação, o índice de cadeia leve, livre, capa também é uma comparação entre a fração livre, capa no sangue e no líquor. E eu faço uma conta, e aí é o legal, né? Porque ele virou um número. Antes a gente tinha isso, um padrão tipo 2, padrão tipo 3, padrão tipo 1, que é o normal. Agora nós temos um número, vem lá, 10, 15, 3, alguma coisa. E o interessante é, o nível de precisão e capacidade diagnóstica aumenta. E especulando, talvez esse biomarcador dos diagnósticos, que é previsto que seja uma opção, as bandas oligoclonais, nesses novos critérios diagnósticos que devem ser publicados agora no meio do ano de 2025, algumas especulações são feitas sobre a capacidade desse índice, por ser numérico, dele conseguir me dizer também em relação ao controle de tratamento. Talvez quando a pessoa tem um diagnóstico que está muito inflamada, esse índice vai ser muito alto, porque eu estou com muito anticorpo dentro do sistema nervoso central. Com o caminhar do tratamento, será que esse número diminui, a inflamação mais controlada e seja um fator a mais para a gente fazer o acompanhamento de fato, saber que aquele medicamento está adequado? Então, são possíveis projeções para essa cadeia leve, livre, capa, mas que com certeza já entram agora nos critérios diagnósticos muito mais, ampliando ainda mais a nossa capacidade de diagnóstico, né? Uma ferramenta a mais. Sim, e como você falou, né, BOC, a gente já tem essa conversa já há muito tempo, né? Mas ano passado que a gente viu realmente um destaque maior para as cadeias livres leve capa. Uhum. Nós vamos ter que arrumar uma sigla igual BOC, igual, né? Facilita índice leve capa, aí já é o caos, né? Então, provavelmente deve entrar, né, nos novos critérios, talvez substituindo a BOC, e tem essa vantagem de ser um número, e com isso a gente ter realmente essa dimensão, talvez, aí, de uma gravidade maior ou menor ali em termos da inflamação ali naquele momento, né? E um outro exame que esse também já vem sendo realizado, que aí no caso não entra para o diagnóstico, igual nós comentamos desses outros dois, são os neurofilamentos de cadeia leve, né? Que é um marcador um pouco mais inespecífico, no sentido de que todos esses podem estar presentes em outras situações, mas os neurofilamentos de cadeia leve, que pode ser também feito no líquor e no sangue, ele mostra ali um dano do axônio, né? Então, em algumas situações, que não só a esclerose múltipla, mas num contexto de inflamação da EM, vai ter essa liberação, né, pelo dano dos axônios, e também a gente vai ter um valor que pode ser elevado e aí acompanhar conforme o tratamento da pessoa, né? Tem alguns estudos realmente que mostram que algum momento antes, né, do surto, esses neurofilamentos começam a aumentar. Tem a tal analogia da piscina que eu admito que por muito tempo eu tive muita dificuldade de enxergar aquele desenho. Mas hoje realmente faz sentido, né? Então, a atividade inflamatória é como se estivesse lá no fundo da piscina, tenta alcançar a margem, que é onde dá os sintomas, não alcança,
até que de repente ela pula daquela margem e a gente sente algo. Então o neurofilamento parece que nesse momento que começa a subir, ele já aumenta. Então não é que é fazer o neurofilamento todo mês e tudo, mas pode ser uma ferramenta a mais, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, não sei, pela disponibilidade do exame mesmo. E o importante é que, né, a gente estava falando de líquor, mas que o neurofilamento também é disponível no sangue. E já foi provado que é a mesma capacidade de predizer alteração de neurônio no sangue, no líquor, é a mesma. E não é específico, né? Como a gente comenta e você comentou, sempre que há uma destruição do neurônio, esse neurofilamento ele pode aumentar. Então, seja na esclerose múltipla, seja por um trauma, eu caí, bateu a cabeça, ou outra doença neurológica. Então, mais uma vez, o biomarcador ele nunca é diagnóstico puro, nunca é totalmente específico, mas nos auxilia, né, nesse acompanhamento. E sabe o que eu achei curioso? Porque ano passado teve um editorial que falou sobre neurofilamento, dizendo que talvez a gente esteja apostando demais. Eu concordo que a gente não pode olhar só o neurofilamento, né? E a gente tem que sempre alinhar com as pessoas qual que é a expectativa das nossas ações com aqueles exames. Porque a gente sabe que realmente, às vezes, não é sempre disponível ou é um valor mais alto. Então, a gente tem que alinhar quais vão ser as mudanças nas nossas condutas e para que os profissionais também solicitem os exames no momento adequado para não correr o risco de fazer um exame à toa, né? Com certeza, Davi. E, né, para os pacientes que estão nos acompanhando, né, às vezes vão estar surgindo algumas dúvidas assim, mas eu nunca fiz nenhum desses exames. Será que realmente meu diagnóstico é esclerose múltipla? Será que meu tratamento está errado? E não necessariamente, né? A gente tem outras ferramentas que vão nos auxiliar tanto a fazer o diagnóstico quanto o acompanhamento, mas tudo que a gente tem aí que vai acrescentar na nossa escolha terapêutica, no nosso acompanhamento, é válido com cuidado, com cautela, para também a gente não causar um terrorismo ali de que... Porque às vezes vai vir um valor e você vai ficar ali meio que de mãos atadas. Se você acha que naquele momento não vai mudar tanto a conduta, né, talvez não seja tão interessante fazer. E a gente entende também que é um exame que não é amplamente disponível, né? E também o fato da história estar acontecendo agora. Então, muito desses exames, há 1, 2 anos atrás, não eram tão simples de fazer. A cadeia leve, livre, capa mesmo, alguns laboratórios em São Paulo já faziam e tudo no Rio de Janeiro já fazia, mas em Minas agora que a gente conseguiu validar. Então, lá no Felício Roxo, a gente consegue solicitar esse exame agora com muita agilidade. Antes, a própria questão de enviar a amostra para laboratório parceiro aumentava muito o custo e demorava muito. Hoje, como a gente consegue ter o resultado em questão de 1, 2 dias, às vezes a pessoa internada, ela já sai com aquele resultado pronto, com o diagnóstico firmado, com uma análise do quadro inflamatório bem definido. Só que não é uma realidade em 2024. Então, às vezes as pessoas estão... Você falou, é verdade, às vezes as pessoas assistindo e pensando, eu nunca fiz esse exame. Esqueceram de pedir para mim, mas é porque realmente a gente tem que ter essa cautela, né, para não pedir exame de forma desenfreada. Mas falando de alguns exames mais simples, que também são do sangue, e que são biomarcadores tão comuns que a gente acaba esquecendo deles, que são doenças associadas à esclerose múltipla que pioram a nossa resposta. Então, por exemplo, diabetes, colesterol, a própria questão da vitamina D que a gente tenta suplementar. Então, é lembrar que muitas vezes no exame de sangue comum, né, o biomarcador ele não é necessariamente uma coisa extremamente complexa, mas em termos de prognóstico, muitas vezes esse rastreio, o cuidado com a saúde em geral também é importante, né? Exatamente. A gente sabe que quem tem outras doenças que não estão bem controladas, isso é ruim para a esclerose múltipla. Então, como você falou, a gente pensa nesses exames mais complexos, mas a gente não pode esquecer do básico. A gente não pode esquecer de olhar se tem alguma outra coisa ali nos exames de sangue que a gente consegue fazer, né, de forma mais acessível, algo para a gente ajustar.
né, que a gente tem que começar também ali da fundação, né? Tem que estar tudo organizado. A casa tem que estar organizada em todos os cômodos, né, Exatamente. possíveis. E para você que está nos assistindo agora, não deixe de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo e deixar nos seus comentários sugestões de alguns temas. Temos até alguns temas já sugeridos, anotados aqui, nós não esquecemos, é porque tem que ter toda a logística, às vezes algum convidado, mas não deixe de deixar os seus comentários, né? De forma bem redundante, deixe de deixar. Bom, e aí a gente vai para a parte da ressonância. Né? Ressonância, acho que o paciente gosta de conversar, mas não necessariamente fazer. Aquela obrigação anual da ressonância. Eles costumam reclamar um pouquinho, mas menos do que a punção lombar, porque a punção lombar realmente é mais chata. É mais chata. Mas a ressonância também tem, né? Tem paciente que fala que dorme lá dentro, que fica tranquilo, mas muitos reclamam, mas é um exame também que é extremamente importante no acompanhamento, né, Davi? Para o diagnóstico nem se fala, a gente precisa realmente do exame para poder fechar o diagnóstico, mas no acompanhamento, o paciente que às vezes está ótimo clinicamente, ele pode ter algumas alterações ali na ressonância que vão nos indicar assim, olha, pode ser que o tratamento não está indo como a gente esperava, né? Então, a ressonância também vai nos trazer ali vai ter alguns marcadores ali que são extremamente importantes, né, Davi, nesse acompanhamento. Sim. Desde o momento diagnóstico, de acompanhamento de tratamento, né, a ressonância, ela tem avançado tanto que até no entendimento de qual que é o processo inflamatório que está acontecendo ali, ela consegue nos ajudar. Então, existe uma que está na ponta da língua dos pacientes, que é a tal captação de contraste ou presença de captação de gadolínio, que é o contraste usado na ressonância. Então, eu sempre dou exemplo que o contraste, como existe uma barreira entre sangue e cérebro, quando eu injeto o contraste no sangue da pessoa, o contraste ele tem que passar direto sem extravasar para o sistema nervoso central. Se existe uma captação de contraste, se esse gadolínio sai do sangue e cai no cérebro, é porque essa barreira ela foi rompida. Ou seja, ele me mostra uma inflamação agora. Então, quando a gente dá o diagnóstico e a gente vê que no cérebro, na medula, tem muitas alterações com captação de contraste, me diz que é uma doença muito inflamada. Tanto que para prognóstico, para entender como que vai ser a resposta ao tratamento, o quanto que a gente precisa se atentar à qualidade do tratamento, né? Apesar de que hoje eu acho que é quase perda de tempo tentar convencer alguém que o importante é a autoeficácia, porque a pessoa já deveria estar convencida. Então, não vai mudar a eficácia, mas muda talvez um pouco a vigilância do tratamento. Então, a captação de contraste é algo que já é antigo, já nos dizia um pouco sobre o marcador de como que aquela doença acontecia. Mas com o avanço, né, dos protocolos de realização de ressonância, a gente começa a achar algumas alterações que são muito sugestivas do processo da esclerose múltipla também, que agora vão entrar como diagnóstico, que é o tal sinal da veia central. O que seria esse sinal da veia central? Que uma paciente até me perguntou. Tem um monte de médico falando desse sinal da veia central, eu não estou entendendo nada. O sinal da veia central é porque o processo da esclerose múltipla, ele acontece principalmente ao redor da veia, das veias que a gente tem ali passando no nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma lesão de esclerose múltipla, se a gente observa, a gente consegue fazer a ressonância e observar que está passando uma veia ali no meio da lesão, isso é um indicativo maior de que aquela lesão deve ser realmente de esclerose múltipla. Então, qual que é a utilidade assim, do sinal da veia central? É nos ajudar realmente a ter mais certeza daquele diagnóstico. É claro, como nós falamos de todos aqui, eu gosto sempre de ressaltar isso, não quer dizer que é obrigatório que seja esclerose múltipla, porque pode acontecer de ter alguma lesão por outro motivo. Sim. E que eventualmente está passando uma veia ali, mas principalmente naquelas lesões que são muito sugestivas de esclerose múltipla, ou seja, a gente olha, ela já tem a carinha, ainda está passando uma veia ali no meio, isso me faz pensar mais ainda que é esclerose múltipla. Então, a previsão é de que entre também nos novos critérios para a gente poder ter mais
confiabilidade no diagnóstico. Sim. E é importante porque, como você disse, né, não é uma, não é duas, existe um protocolo também para definir se esse sinal da veia central ele é sugestivo de esclerose múltipla e se naquele contexto faz sentido, né? Exatamente. E outro que ficou muito interessante é o que a gente chama de anel paramagnético. Não me parece complexo, mas na verdade, como eu costumo dizer, se a gente vai lá do começo no entendimento de como a EM acontece, não é um achado tão complexo da gente entender. Porque basicamente quando a gente perde a mielina num surto ou qualquer outra inflamação, eu perco a mielina, eu tenho 3 possibilidades basicamente para aquilo. Ou eu recupero a mielina, aí a gente chama de processo de remielinização, ou eu perco aquela mielina e aquilo fica inativo, aconteceu algo, agora está totalmente inerte, eu não recuperei, que é o que muitas vezes nos laudos vem escrito como black hole. Então, é interessante porque a presença desses black holes, muitas vezes, em termos de funcionalidade, diz muito mais do que as manchinhas brancas. Então, as manchinhas brancas a gente usa muito para avisar os pacientes, olha, tá vendo, isso daqui é uma perda de mielina. Mas quando, onde teve a perda de mielina, não formou o black hole, eu remielinizei, poxa, funcionalmente é mais provável que tudo esteja normal. Quando eu perco e não recupero, então esse black hole me diz que talvez a minha reserva esteja diminuindo. O interessante é que com o passar do tempo, com as novas sequências de ressonância, e também por estudos, né, do Banco de Cérebro de Londres, enfim, eles perceberam que em volta desse tal black hole, algumas pessoas tinham umas células em volta que a gente chama de micróglia. E essa micróglia, depositando muito ferro dentro dela mesmo, na ressonância ela fica um halo preto, que aí a gente chama de halo paramagnético, né? Ressonância magnética, por conta do ferro, faz esse sinal paramagnético. Qual que é a grande questão? Essa micróglia, ela é ativa. Então eu vejo ali, parece uma coisa inativa, inerte, mas aquela célula está causando inflamação, ela pode continuar aumentando. Então são essas lesões crônicas de crescimento lento, que quando a gente vê na ressonância, é importante para que a gente vigie, não só com uma nova lesão, mas aquela antiga, o que aconteceu, se ela está do mesmo tamanho, se ela está aumentando, né? Sim, outro dia até uma paciente me perguntou, porque antes eu olhava era só se tem lesão captante de contraste ou não. Aí agora eu comecei a ver que tem umas outras coisas. E aí ela me perguntou como que eu poderia explicar de uma forma que ela entendesse. E aí o que eu expliquei para ela quando tem lesão captante, é como se fosse ali um incêndio, tá pegando fogo, é uma atividade inflamatória que está acontecendo ali, e a gente precisa apagar aquele fogo. A gente apagou aquele fogo, pode ser em alguns pacientes que após um tempo vai ficar uma brasa ali. Então, aquela brasa que está circundando ali a lesão, ela não vai captar mais contraste, ela não vai aparecer ali às vezes na ressonância no acompanhamento, mas ela fica ali podendo causar dano ainda, porque ainda tem uma atividade da doença acontecendo, que não é a captação de contraste, que não é a inflamação aguda, mas que no longo prazo a gente tem que tentar cessar ali mecanismos que vão favorecer a ocorrência disso. Ou seja, antes a gente preocupava muito em apagar aquele fogo que começou. Hoje a gente, além de querer apagar esse fogo, a gente quer que não fique brasa ali no cérebro ao redor, podendo causar dano crônico. Então, nesse sentido, né, o acompanhamento de esclerose múltipla, ele evoluiu muito, porque não basta a gente olhar se teve captação ou se não teve. É claro que a captação ela continua sendo um marcador muito importante, que a presença indica que realmente a gente tem que tomar alguma medida ali para conter essa inflamação, mas a gente tem hoje outros pontos na ressonância que a gente precisa olhar. Então a gente não pode se conformar só com não tem captação de contraste, tá ótimo, porque pode ser que tenha essas outras alterações. Pode ser que tenha anel paramagnético, pode ser que tenha atrofia cerebral. Então a gente tem que ver essas outras coisas para a gente entender em qual ponto da doença ali que o paciente está. Sim. E é interessante porque
Eu escutei de um colega neurologista que não está em um centro de esclerose múltipla me falar assim, olha, acho o máximo todos esses achados, esse raciocínio, mas onde eu trabalho é impossível porque minha máquina de ressonância é velha, não sei o quê. E aí é importante frisar que, claro, quanto mais potente a máquina de ressonância, mais nível de detalhes ela vai me dar. Só que já foi estudado e já mostrou que tanto a máquina de ressonância convencional, antiga, entre aspas, quanto a máquina nova, as duas têm a mesma performance no achado dessas alterações. Pode ser que às vezes a ressonância mais moderna encontre mais anéis paramagnéticos, mas a de 1,5 Tesla, que é aquela mais convencional, também consiga encontrar. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras para que todos os pacientes, independente em qual centro ele esteja, possa ter o acompanhamento o mais fidedigno possível. E você comentou da atrofia cerebral, até ontem a gente fez um post sobre isso, a gente não sabe ainda ao certo quanto que adicionar o volume cerebral, nenhum dos fatores de acompanhamento vai mudar, né? Assim, a gente fala muito do NEDA 3, né? Não pode ter surto, não pode ter progressão, não pode ter nova imagem na ressonância, e se fala muito do NEDA 4. A gente não sabe se isso, na prática, muda alguma coisa, mas eu brinco que da mesma forma que o cardiologista não quer que a pressão aumente para que o músculo do coração sofra, ou que o nefrologista não quer que a pressão aumente para o rim não sofrer, a gente quer que a esclerose múltipla esteja bem protegida para que o processo de envelhecimento cerebral seja dentro do padrão normal. Todo mundo reduz o cérebro um pouco todo ano. Isso é o normal, não tem como fugir. O que a gente não pode deixar acontecer é que esse volume reduza cada vez mais rápido, por conta dessa brasa que você comentou, né? Então, eu friso muito também que não é algo distante. Hoje a gente consegue trabalhar com inteligência artificial para medir esse volume cerebral de forma precisa. É um exame acessível, né? E que muitas vezes não vai trazer uma informação de hoje para amanhã, mas que a longo prazo é algo que pode nos trazer mais informação do acompanhamento e da qualidade do tratamento, né? Exatamente, Davi. A gente acaba sendo até um pouco redundante da questão dos exames, mas é porque realmente um exame, quando ele não é realizado de forma bem feita, ele pode às vezes nos atrapalhar. Então, tendo a possibilidade de fazer esses exames, né, em locais confiáveis, e de preferência em máquinas melhores, mas, né, se não for possível, pelo menos fazer o acompanhamento com pessoas ali que estejam habituadas com a doença, é muito importante, porque esse acompanhamento, ele vai além, igual a gente frisou aqui, de só ver se a pessoa está tendo surto ou não. Então, são informações que são muito valiosas no segmento, né? Isso. E sempre compartilhar com quem acompanha a realização desses exames, o que vai mudar de fato, por que eu preciso me preocupar em fazer, não preciso me preocupar, qual que é o melhor momento para fazer, né? Não é porque a gente está conversando tanto desses exames, como você já bem reforçou, que é um exame para todo mundo e a qualquer momento, né? Uhum. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de seguir o nosso canal, deixar um comentário e também curtir esse vídeo e compartilhar com quem mais possa se beneficiar dessa informação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para a gente saber e para a gente conversar também nos próximos episódios. Até a próxima. Até!